conversando de um tema que para mim é apaixonante, para quem trabalha ou está dentro da área da bioenergética, é um tema que particularmente eu gosto bastante, porque vamos estar falando de sistemas, vamos estar falando de biorregulação e vamos estar falando especificamente da medicina canábica, do cannabis, como um agente de biorregulação. Nós temos que compreender que quando estamos, ou quando falamos de medicina canábica ou de sistema endocannabinoide, estamos falando de um sistema que é altamente complexo, é um sistema que tem inúmeras relações e interrelações. Se nós vemos elas desde o ponto de vista da regulação complexa do sistema, vamos ver que ela realmente corresponde perfeitamente dentro de uma das terapias de biorregulação. Nós vamos ver que dentro de o que vamos estar conversando hoje, vamos estar falando, vamos estar dando uma pequena introdução, vamos a falar do que são sistemas de biorregulação. Além disso, vamos estar falando do que é o sistema endocannabinoides, como se trabalha o cannabis medicinal. Vamos a tocar qual é parte desse mecanismo de ação e qual é toda a relação que tem o cannabis dentro da regulação de sistemas altamente complexos. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, desde o ponto de vista da medicina, ou do ponto de vista de biorregulação, é que quando nós falamos de grupos de terapias integrativas, temos que compreender que existe a possibilidade de que elas tenham a capacidade de poder intervir dentro dos sistemas que são altamente complexos. E disto nós vamos estar falando do que são sistemas biorreguladores. Na bioenergética e na medicina de sistemas, entendemos que existe sistemas fundamentais que têm a responsabilidade de manter a homeostase e o equilíbrio biológico. Todo ser vivo, ele tem a característica de que ele precisa da regulação de sistemas, especificamente do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema imunológico. Se algum deles para de funcionar, para de trabalhar, o organismo perde a capacidade de poder se adaptar às mudanças internas e mudanças externas. E é aqui onde os sistemas ou a medicina canábica interage diretamente dentro desses sistemas, permitindo que eles possam ser modulados e desta forma possa existir uma restauração do equilíbrio do paciente. Então, vejam bem, realmente, quando nós estamos falando de medicina integrativa, muitas pessoas compreendem ou entendem que a medicina integrativa é empírica. E realmente é uma coisa que está muito distante do conceito sistêmico no qual as terapias integrativas trabalham. Quando nós trabalhamos com medicina canabinoide, quando nós trabalhamos com ozônio, quando nós trabalhamos com guaxá, quando nós trabalhamos com moxa bustão, quando nós trabalhamos com acupuntura, estamos trabalhando com técnicas que têm a capacidade de poder regular os sistemas altamente complexos. E isto já se comprova hoje com pesquisas e estudos científicos. Já nós sabemos, por exemplo, que a administração de ozônio dentro do corpo regula o sistema imunológico. Se regula o sistema imunológico, intervém dentro dos mecanismos e sistemas de biorregulação. Já hoje em dia, nós sabemos que a acupuntura libera o sistema e regula o sistema nervoso e o sistema neuroendócrino. Se ela tem a capacidade de poder regular o sistema neuroendócrino, o sistema nervoso e o sistema imunológico, então ela intervém dentro do sistema de regulação complexa. Então, vejam bem, todos esses sistemas têm como característica que vão a permitir que possa existir uma regulação complexa do organismo. E isto é o interessante da medicina canábica. Nós temos que compreender que o equilíbrio de um paciente vai estar associado especificamente à capacidade desse sistema
de poder regular sistema nervoso, sistema endocrino y sistema inmunológico. Esa es la base de equilibrio de todos los sistemas vivos. Cuando existen fallas en la transmisión de información de alguno de esos tres sistemas, se perde a capacidade de biorregulação do organismo. E no pensamento da terapia ou dos sistemas biológicos, nós temos que compreender o que é o sistema de autorregulação. Todos os organismos vivos nascem com uma capacidade biológica de manter sua homeostase e equilíbrio dinâmico com um meio externo e interno. En un momento en el cual un sistema biológico perde esta capacidade, é um momento en el cual começam a ser de utilidade e alta efetividade as terapias de caráter biorreguladoras, ou en este caso, como se chama hoje de forma moderna, terapias de caráter não convencionais ou terapias integrativas, porque elas vão a conseguir permitir intervir nos sistemas de autorregulação, permitindo desta forma que o sistema biológico possa recuperar seu equilíbrio e desta forma possa poder voltar a uma dinâmica de equilíbrio entre o meio externo e o meio interno. Quando nós estudamos os sistemas biológicos desde o ponto de vista de redes interconectadas, e isto se estuda en los sistemas complexos e sistemas biológicos, nós vamos a compreender que nós, como sistema vivo, somos compostos de uma rede intracelular. Gente, vou explicar biologia básica, mas é para que vocês vejam que na biologia básica, todas as terapias não convencionais intervêm perfeitamente. Quando existe um sistema intracelular, ele vai ter a característica de poder se organizar para dar reação e regulação tisular. Essa reação e regulação tisular vai permitir que se regulem todas as funções orgânicas do organismo. Toda essa função orgânica do organismo permite que se regule toda a rede global de um sistema ou de um paciente. Essa é a forma na qual nós vemos que as nossas células conseguem, desta forma, poder regular todas as funções de equilíbrio do organismo. E isto vai explicar muitas das coisas que acontecem quando nós aplicamos, por exemplo, um gua sha, ou quando nós aplicamos ozônio, ou quando nós aplicamos acupuntura, ou quando nós administramos cannabis. Por quê? Em um momento no qual muda essa señalização intracelular, muda a forma na qual a célula consegue regular seu equilíbrio tisular, muda a regulação do sistema orgânico e imediatamente vai mudar toda a rede global. Então, vejam bem, quando eu coloco uma agulha distante, essa agulha muda os sinais intracelulares e muda a regulação tisular, imediatamente muda a dinâmica do órgão e desta forma muda toda a rede global. Então, quer dizer que toda terapia que tenha a capacidade de agir a nível de señalização celular, a nível de regulação tisular, a nível de regulação de órgão, tem a capacidade de regular todo o sistema, sim. E essa é a forma na que nós vamos a compreender que quando nós suministramos certos grupos de compostos que possam afetar a forma na qual funcionam as células, indireta ou diretamente, estamos conseguindo afetar todo o sistema global. E isso é o lindo da medicina canábica, isso é o lindo da ozonioterapia, isso é o lindo da terapia neural, isso é o lindo da acupuntura, que elas conseguem regular a rede biológica que encontra-se interconectada e desta forma permite que o paciente volte a uma regulação geral do sistema. Esse é o porquê quando nós estudamos a medicina de sistemas biorregulatórios, compreendemos que o corpo é um sistema biológico dinâmico altamente interconectado. Todo o que eu faça que afete uma parte do sistema vai permitir ou vai fazer que de alguma forma se ativem mecanismos compensatórios de biorregulação que vão levar a um ponto meio de equilíbrio e desta forma vai permitir que se dê a manutenção da saúde. Então, quer dizer
que quando eu trabalho com esse tipo de terapias, não estou fazendo mágica, não estou fazendo macumba, não estou sendo empírico, não. Eu estou trabalhando de uma forma altamente interconectada, na qual consigo ou permito que o organismo possa regular sua rede biológica, possa regular sua rede neuronal e possa regular sua rede inflamatória. Na medicina de sistemas, de regulação de sistemas, se compreende a inflamação não como um inimigo. E isso é importantíssimo quando nós estamos trabalhando com todo este grupo de terapias. Porque muitas vezes, desde o ponto de vista da medicina ocidental, sempre a inflamação vai ser ruim. A inflamação é o inimigo. E, gente, desde o ponto de vista da medicina de sistemas biorregulatórios, nós nascemos inflamados. Desde o momento que um animal nasce no trabalho do parto, ele nasce inflamado. Só que os sistemas de regulação permitem que esse processo de inflamação se mantenha sempre de forma equilibrada. Sabe qual é o problema? Quando pela ação de ativação de genes, quando pela via epigenética ou pela via de fatores ambientais, se afeta a forma na qual toda essa rede endócrina, toda essa rede neuronal e toda essa rede inflamatória funciona de forma equilibrada. Quando eu coloco um anti-inflamatório, perco ou tiro o equilíbrio da rede inflamatória. E vocês, logo quando entremos na parte de regulação de sistemas na via de resposta inflamatória, vocês vão ver por que o cannabis e a ozonoterapia são excelentes na regulação desta rede biológica, porque simplesmente eles vão permitir que se dê um processo de regulação da inflamação, e não que se dê um processo de inibição da inflamação, que são duas coisas totalmente diferentes. Quando nós inibimos o processo inflamatório, afetamos a rede inflamatória, e a afetação dessa rede inflamatória vai levar a um desequilíbrio da rede endócrina e da rede neuronal. Vejam bem, quando nós falamos de medicina canábica, pessoas que já em algum momento trabalharam com ou trabalham com cannabis, suministram cannabis, e as pessoas que não trabalham com cannabis, estão vendo ele pela primeira vez, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe um sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, hoje em dia se sabe que ele é um sistema de señalização celular, que ele é altamente complexo e que ele utiliza substâncias produzidas pelo organismo, que vão a ser opioides de caráter endocannabinoide, substâncias que são produzidas dentro de nosso próprio corpo de forma normal. Eles vão a ser produzidos sobre demanda. E essa função deles vai estar associada à capacidade de homeostase do corpo. Ele tem que manter o equilíbrio geral do organismo nas funções de humor, caráter, dor, apetite, sistema endócrino e sistema imunológico. Se eu entendo que o sexo, ele intervém em funções neurológicas, que ele intervém em funções imunológicas, que ele regula o sistema endócrino, então tenho que ver que ele funciona como um sistema de redes de biorregulação complexa, o que estávamos a falar agora há pouco. Como ele vai funcionar de forma geral? Ele funciona utilizando dois tipos de receptores básicos, CB1 e CB2. E esse tipo de receptores vão sempre trabalhar na base de um feedback, na qual vai existir a produção desses endocannabinoides na parte pós-sináptica, para poder modular a liberação dos neurotransmissores na hendidura pré-sináptica. Eles vão a transmitir sempre, ou vão a controlar como se libera ou se transmite as informações de caráter neuronais. Então, quer dizer que eles têm uma função específica, têm uma forma de regulação específica. De forma biológica normal, em equilíbrio, sabemos que se produzem duas substâncias que são a mandamida e 2-AG. Estas duas substâncias se vão a produzir sempre sobre demanda. E eles vão a ir regulando de forma normal, quando o paciente está em equilíbrio,
todas as funções do sistema endocannabinoide. E isto é importante também para quem faz prescrição. Em um momento no qual nos centramos com substâncias fitocannabinoides, nós estamos suprindo a deficiência do sistema de produção de endocannabinoides para poder induzir respostas em um organismo. Por isso é que eu posso retirar os fitocannabinoides em algum momento, quando o indivíduo está em equilíbrio, ou quando esse indivíduo recupera o equilíbrio, e eu teria que ter um paciente com funções biológicas normais. Esses endocannabinoides, de forma normal, teriam que se unir a seus receptores de membrana específicos, CB1 ou CB2, e desde aqui começar a produzir respostas dentro do organismo. Se os endocannabinoides se juntam ao receptor CB1, ele vai ter uma característica, uma afinidade para trabalhar cérebro, medula e alguns órgãos periféricos. Se ele se junta ao receptor CB2, ele vai ter a característica de modular a resposta do sistema imunológico e trabalhar outro grupo de órgãos periféricos. Então, em base a isso, eu vou escolher tipos de fitocannabinoides específicos que tenham afinidade ou por um receptor CB1 ou que tenham afinidade por um receptor CB2. Tá? Isso é o que faz um veterinário que trabalha com prescrição de cannabis. Ele começa a regular a forma na qual o sistema endocannabinoide funciona através do conhecimento de tipo de enzimas que funcionam, os tipos de enzimas que estão presentes em ele, através de a regulação de tipo de receptor que se junta e especificamente a forma na qual esse receptor tem afinidade por uma ou outra substância. Vejam bem, desde o ponto de vista de fitocannabinoides, nós vamos a ter que existe, desde o ponto de vista de autorregulação, dois grandes fitocannabinoides, tá? Normalmente, se vai falar sempre do CBD e do temido THC. E eu falo do temido THC, porque todo mundo fala que o THC dá efeitos psicotrópicos. Mas, gente, o CBD também dá efeitos psicotrópicos. E ele dá efeitos psicotrópicos porque ele intervém com os receptores que se localizam a nível do sistema nervoso central ou os receptores localizados a nível do sistema nervoso periférico. Então, se ele intervém, se ele modula essa resposta do SEC, do sistema endocannabinoide, ele também tem efeitos psicotrópicos. Só que, no caso dos de alteração, os mais prejudiciais, os mais daninhos, normalmente se associam às porções do THC. Mas isso não quer dizer que eu não tenha efeitos psicotrópicos com o CBD. E isso que fique ali claro, porque muitas pessoas pensam que o CBD é perfeito. Não, ele também tem algumas características de efeitos psicotrópicos. Esse C, ele tem como grande função reguladora, gente, o sistema endocannabinoide, ele regula a transmissão da dor, ele regula a forma na qual se controla e se modula a inflamação, ele regula níveis de estresse e, além disso, regula redes biológicas altamente complexas. Então, quer dizer que o sistema endocannabinoide, através da utilização dos endocannabinoides, tem a função biológica de regular toda a rede do organismo, através do uso de seus dois receptores. E quando nós administramos os fitocannabinoides, simplesmente estamos modulando a forma na qual o sistema endocannabinoide funciona e procuramos que ele entre em equilíbrio em uma forma mais rápida. Vejamos bem, quando nós falamos de fitocannabinoides, estamos falando de compostos bioativos que são sintetizados, neste caso, pela planta Cannabis sativa ou Cannabis indica. Existem realmente fitocannabinoides que se elaboram em cânhamo, que pertence a outro gênero. Então, vamos a ver que dependendo, neste caso, quando falamos de medicina canábica, e por isso deixo isto bem claro, estamos falando desses compostos bioativos que se sintetizam em plantas do gênero cannabis, seja índica ou seja sativa. E elas vão ter a característica de que vai ter efeitos
potenciais terapêuticos através da regulação do sistema endocannabinoide. E no passado se falava especificamente do THC. Hoje em dia já se sabe que existe THC, CBD, CBG, CBN, está o delta 8 THC e está o delta 9 THCA. Cada um deles, princípios que cada vez mais vêm sendo estudados, ou fitocannabinoides que vêm sendo desenvolvidos para ter ações específicas dentro dos processos de biorregulação. Quando vemos, ou quando falamos de fitocannabinoides, nós temos que compreender que esses fitocannabinoides, em linhas gerais, todo mundo sempre pensa em CBD ou todo mundo sempre pensa em THC. Mas realmente vamos saber que existem muitos outros compostos, como eu falei agora há pouco, que vão estar associados ao efeito do óleo de cannabis quando é administrado. Além disso, nós temos que ver que a planta, como planta, ela tem terpenos e tem flavonoides. E que esses terpenos e flavonoides vão ter características particulares em elas que também vão induzir efeitos terapêuticos. Então, muitas vezes, quando o óleo é altamente processado, elaborado, concentrado, por exemplo, os óleos farmacêuticos que têm uma alta concentração de CBD e se retiram os terpenos, ou se substitui o terpeno, por exemplo, por cheiro de limão, eu estou mudando o efeito do fitocannabinoide, porque o terpeno presente já não é o mesmo. Então, por isso vocês vão ver que para quem compra o óleo importado, muitas vezes eles vêm com outros odores, outras fragrâncias, porque se substitui o terpeno para poder substituir o efeito terapêutico. Vamos a falar um pouquinho de cada um deles para poder deixar claro quem eles são. E depois disso entrar nos processos de biorregulação. O delta 9 THC, ele é mais conhecido como THC. É um fitocannabinoide que normalmente se fala dos efeitos psicotrópicos. E no caso dele, ele interage tanto com o receptor CB1 como com o receptor CB2. E ele consegue regular o sistema endocannabinoide. Falo de que ele é satanizado porque dependendo da linha de prescrição ou da forma de prescrição, sempre se fala que o THC ele vai causar efeito psicotrópico, mas que realmente todos têm um efeito psicotrópico. O detalhe está em que os efeitos de agitação podem estar mais associados a esta porção do óleo. Por isso é que normalmente vocês vão ver que sempre dentro dos óleos, mesmo sendo importados, altamente elaborados, se coloca uma pequena porção do THC para poder ter aquele efeito de combinação deles dois e de regulação de forma mais efetiva do sistema endocannabinoide. Ele normalmente vai permitir a ativação dos receptores CB1 e principalmente se vão a localizar este grupo de receptores a nível do sistema nervoso central. Por esse motivo é que nós vamos saber que ele pode dar os efeitos eufóricos da porção do óleo. Ele modula a parte de memória, ele tem a característica de modular a percepção sensorial, a coordenação motora, e além disso, quando ele ativa os receptores CB2, vai trabalhar mais associado a nível de células do sistema imunológico. Por esse motivo é que se confere, desde o ponto de vista de biorregulação, a este THC, as suas propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras. O CBD. Quando nós falamos de CBD, nós estamos falando de um fitocannabinoide que também é amplamente estudado. Entre seus efeitos, também ele tem efeitos psicotrópicos. Só que, no caso dele, ele normalmente, o CBD, pode ser que ele não se ligue diretamente ao receptor, mas ele modula a forma na qual esse C trabalha e a recaptação da amantadina. Por esse motivo é que ele pode trabalhar a nível de múltiplos alvos moleculares. E ele pode, inclusive, interagir com receptores de serotonina e receptores valanoide. Então, vemos que, além disso, também ele vai entrar com receptores PPAR gama. Então, vemos que essa porção do óleo, ou esse fitocannabinoide, ele vai ter uma interação mais complexa, não só com o receptor CB1,
Também ele vai ter interações com outro grupo de receptores que vai permitir que ele tenha suas propriedades anti-ansiolíticas, anticonvulsivantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras, dependendo de como ele trabalha. Ele vai ser das principais fitocannabinoides que vai permitir a regulação de epilepsia desde o ponto de vista refractária. Ele se utiliza para o tratamento de ansiedade, para inflamações de caráter crônica e desordens neurovegetativos. Por esse motivo é que nós vamos saber que pela sua afinidade ou sua regulação negativa com o receptor CB1, o CBD atenua os efeitos psicotrópicos do THC. Por isso que quando se trabalha o óleo em porções combinadas, o efeito desta porção de CBD regula a forma mais agressiva do THC. E desta forma se torna uma opção terapêutica quando se combinam as duas porções. Daí aparece aquela forma de prescrição na qual eu utilizo um óleo 1 a 1, na qual eu utilizo uma porção 3 a 1, na qual eu utilizo uma porção 5 a 1, dependendo de quantas das porções de cada um desses óleos eu quero que esteja presente para que possa interagir com aquele órgano branco específico que eu quero que ele module ou aquela parte do sistema nervoso que eu quero que ele faça a biorregulação. Vejam bem, quando nós vemos desde o ponto de vista como eles funcionam ou como eles trabalham, se eu tenho um óleo que ele se junta a esses receptores que vão estar, seja um receptor CB1 ou seja um receptor presináptico para serotonina, eles vão ter a característica de ou vai reduzir a liberação de interleuquinas ou vai favorecer a liberação de glutamato a nível de los astrocitos. Então, desde o ponto de vista de regulação presináptica, pós-sináptica a nível da hendidura, ele pode induzir, ou eles vão ter a capacidade de poder regular a forma na qual se liberam neurotransmissores tipo GABA e tipo glutamato. Mas também a nível do sistema nervoso central, eles vão ter receptores nos quais se vão unir para poder regular a forma na qual se liberam substâncias a nível central. Desde o ponto de vista de señalização periférica, que é muitas vezes o que todo mundo pensa, com o óleo, nós vamos a ter que realmente ele é um regulador do sistema nervoso periférico. E ele é um regulador do sistema nervoso periférico porque ele vai induzir, ou ele vai interagir especificamente na síntese e a transmissão dos estímulos através da junção nos receptores CB1 ou através de seu trabalho a nível de receptores CB2. Permitindo que a nível da parte presináptica seja modulada a forma na qual se transmite a sinapse. Por esse motivo é que nós vamos saber que esse mecanismo de regulação e de señalização periférico se vê afetado, ou se vê claramente afetado, quando se administram as porções dos óleos. Os receptores, muitas vezes, vão estar acoplados à proteína G, e dependendo do resultado de inibição da adeninatociclasa, vamos a ter que esses receptores vão a resultar em uma inibição na capacidade de transmissão das neurotransmissores a nível da hendidura sináptica. Então, quer dizer que, desde o ponto de vista de regulação do sistema nervoso central, os óleos ou as porções dos óleos, quando eu administro fitocannabinoides, ou quando eu vejo a regulação do sistema endocannabinoide, eles vão regular a forma na qual se transmite a señalização a nível do sistema nervoso periférico. Por esse motivo é que logo quando entremos em biorregulação da dor, vocês vão a perceber que quando eu administro o óleo, diminuo a señalização de dor, e por esse motivo é que o cannabis, ao longo do tempo, diminui a forma na qual o paciente tem dor ou se pode utilizar na señalização daquelas dores de caráter neuropática, porque eu vou conseguir regular a forma na qual se transmite a informação de dor a nível da hendidura sináptica, produto da regulação na qual se expressam os receptores a nível da hendidura sináptica. Esse receptor CB1
ele vai estar presente, como falei anteriormente, em distintas áreas do sistema nervoso. Normalmente, ele vai ser abundante a nível do cérebro. Por esse motivo, ele intervém especificamente regulando aprendizado, memória, cognição e controle de sistema motor. Além disso, também regula apetite. E vocês vão ver que isso vai ser uma via importantíssima quando nós estamos falando de regulação do sistema endócrino. Outra das coisas que vai acontecer é que ele também vai estar presente em órgãos periféricos, como é o caso do fígado, sistema gastrointestinal, tecido adiposo. Por esse motivo é que ele intervém em uma regulação metabólica geral do organismo. Além disso, quando eu administro porções de THC, esse THC, quando se une a seu receptor CB1, ele é quem vai dar aquele efeito de caráter agitação que todo mundo associa ao cannabis, tá? Os receptores CB2, eles vão estar, ou vamos a considerar que estão mais restritos a nível do sistema imunológico, não exclusivamente, porque vamos a ver que a nível de cérebro e a nível de células da glia também existem receptores CB2. E além disso, eles vão a ter, no caso dessa função, ele vai permitir regular certas funções de caráter inflamatórias ou neurodegenerativas. Por esse motivo que eu falei anteriormente, que muitas vezes se sataniza o THC, porque se associa ao efeito psicotrópico, mas acontece que ele também tem função associada anti-inflamatória, imunomoduladora, e por esse motivo é que nas novas formas terapêuticas se utiliza como um promissor importante para evitar doenças de caráter degenerativo. Outra das coisas que vai acontecer é que o receptor CB2 está presente em pele, está presente em osso, está presente no vaso, está presente no pâncreas e no fígado. Então, veja que ele vai ter outros órgãos, outras áreas brancas, que vão a permitir que ele possa ter possibilidades terapêuticas, dependendo das porções que eu coloquei do óleo. Vejam bem, esses receptores, no caso do sistema receptores não canabinoides, não só nós temos que entender que são só receptores CB1 e CB2. Existem proteínas G que vão estar associadas a acoplados e vai permitir que aumente a liberação de certos grupos de substâncias ou se abram canais específicos e se une a receptores de adenosina. Eso desde un punto de vista de control y transmisión de dor, regulación de temperatura y percepción de ciertos conceptos espaciales son importantes. Por ese motivo es que nos vamos a ver que cuando se coloca un cannabis y él entra desde un punto de vista de regulación, él induce una regulación de carácter bien interesante en un manejo de dor neuropática, en un manejo de distúrbios metabólicos ou em condições neurodegenerativas, porque ele não só se associa aos receptores CB1 e CB2. Hoje em dia já se estudam receptores de serotonina, receptores de proteína G e se avalida a presença de receptores de adenosinas e canais iônicos. E isto é importantíssimo desde o ponto de vista de regulações altamente complexas. En el caso da dor, vamos a falar un poquinho en relación a esta biorregulación de dor. Cuando nos validamos su CEP, o sistema endocannabinoide, en la condición de seus receptores CB1 y CB2, nos tenemos que ver que él va a inhibir la dor en distintas vías. Él va a inhibir la dor tanto en la conducción y transmisión de dor periférica, producto de a modulación de la respuesta sináptica, quanto a modulação de células imunológicas através do receptor CB2. E lembremos que o sistema imunológico tem uma função importantíssima na transmissão, na modulação da resposta inflamatória e também na interpretação das informações que chegam até o cérebro. Então, quer dizer que o sistema endocannabinoide, o CEP, ele me regula a transmissão de dor? Sim.
y también regula a respuesta inflamatoria distal en las áreas que son afectadas, así como a percepción de dor a nivel central. Por ese motivo es que nos vamos a ver que, por ejemplo, si se activan los receptores CB1 que van a estar presentes en los terminales presinápticos, se va a reducir la liberación de transmisores, de neurotransmisores, como el caso del glutamato. Mas también, si se activa o ese grupo de receptores se inhibe, se va a disminuir, se va a reducir la sensibilidad a estímulos dolorosos. Por eso es que, ao longo do tempo, o paciente que começa a consumir óleo de cannabis diminui a transmissão de informação de dor. Outra das coisas que acontece é que com os receptores CB1 que se localizam na medula espinal, também se vai diminuir ou se vai reduzir a sensibilização para a dor. E isso vai conseguir mitigar a dor de caráter neuropática. Por esse motivo é que o paciente que consome os óleos nas suas porções e se colocam óleos combinados, eles começam a diminuir a forma na qual sentem a dor ao longo do tempo, porque se bioregula a transmissão de dor. E isso está explicadinho aqui. Vejam bem. Os receptores CB1, eles vão estar presentes na periferia, eles vão estar presentes em tronco cerebelar, eles vão estar presentes nas vias a nível de tálamo, eles vão estar presentes a nível de córtex e também eles se vão a localizar na substância 60 quando está associada às vias de transmissão ou de inibição nociceptiva ascendente. Então, quer dizer que, desde o ponto de vista de biorregulação, o CB1 vai induzir uma resposta altamente complexa no sistema nervoso. Por esse motivo é que esse grupo de pacientes começam a diminuir a forma na qual se transmite a dor, se conduz a dor e se interpreta a dor a nível central. Especificamente, na modulação de transmissão na modulação cognitiva e emocional. Por isso é que o paciente, literalmente, quando começa a consumir o óleo de cannabis ou as porções de óleos de fitocannabinoides, ele começa a retirar aprendizados previamente adquiridos, que estão associados à resposta do córtex e ao sistema límbico de aprendizado prévio. Tá? Então, por isso é que se fala de que muitas vezes se consegue apagar experiência traumática prévia, biorregulação altamente complexa. Além disso, os receptores CB2, eles vão estar em células do sistema imunológico, pele, articulações e tecidos periféricos. Então, sabem o que acontece? Eles inibem a via de transmissão de dor nociceptiva. Por esse motivo é que, quando eu trabalho com óleos equilibrados, consigo inibir a via ascendente, a via descendente, a via de integração central e também consigo inibir a via de transmissão nociceptiva ascendente. Então, vejam que a biorregulação para a dor com óleo de cannabis é altíssimamente complexa. No caso do CB2, eles vão ter um papel importantíssimo na regulação da resposta imunológica. E, além disso, ela vai permitir que se possa controlar a dor inflamatória. E isto é importantíssimo quando estamos falando de aqueles tipos de doenças imunológicas ou quando estamos falando de patologias a nível de músculo esquelético. Por quê? Porque esses CB2, através de seus receptores, inibem a transmissão de dor, mas também vão a utilizar os receptores presentes a nível de células imunológicas, especificamente a nível de macrófago, a nível de linfócitos T, e desta forma se vai suprimir a liberação de interleuquinas de caráter, ou citoquinas de caráter inflamatório. Outra das coisas que vai acontecer é aquela modulação no fator tumoral alfa e também nas interleuquinas tipo 6. Que isto vai permitir, então, que esses receptores sejam mediadores importantíssimos
para diminuir sinais inflamatórios que intensificam a nocipercepção da dor. En un humor y en un temperamento, vamos a ver cómo se da a biorregulação producto do óleo de cannabis. Vamos a o produto dos fitocannabinoides do CEP, tá? Vamos a ver que muitas vezes quando eu falo dos fitocannabinoides, porque estou assumindo que já vocês estão administrando no paciente, mas realmente o CEP, através dos endocannabinoides, ele teria que manter esse equilíbrio de forma perfeita, tá? Vamos a ver que essa regulação do CEP desempenha um papel importantíssimo a nível das emoções, especificamente porque ela atua a nível do sistema límbico e em áreas importantíssimas no processamento de emoções. Um dos principais mecanismos envolvidos vai estar associado especificamente ao receptor CB1. Esse receptor se localiza em regiões importantíssimas do cérebro, como é amígdala e hipotálamo. Então, vejam bem, como ele está associado, ou ele está presente ali, ou ele intervém na resposta de caráter emocional, ou ele vai permitir a formação de memórias prévias. De ali a importância desse tipo de receptores em seus efeitos antidepressivos ou seus efeitos anti-ansiolíticos, permitindo que se dê uma regulação do humor ou permitindo que se dê alívios em estados ou processos de ansiedade. Isso acontece muito quando as pessoas perguntam, muitas vezes, nos grupos dos alunos que já trabalham com prescrição de cannabis, se o óleo pode funcionar como anti-ansiolítico. Se ele tem o receptor, se o receptor está presente, se esse receptor se ativa pela presença do fitocannabinoide, temos que entender que um paciente que é ansioso, por algum motivo, aquelas quantidades de endocannabinoides que ele teria que produzir não se estão elaborando da forma apropriada. Então, quando eu entro com um substituto, que são os fitocannabinoides, vou permitir que esse sistema possa se regular e dar uma resposta mais equilibrada. O endocannabinoide, o responsável por essa função, vocês já sabem, ou as pessoas que não sabem, vai ser a mandamida. Ela é conhecida como molécula da felicidade. Se ela não está presente, se ela diminui, o indivíduo vai ter tendência a produzir depressão ou a ter processos de caráter de depressão. Por esse motivo é que quando eu coloco os fitocannabinoides, então eu posso permitir que se dê uma regulação a nível central, permitindo que se possam controlar a regulação humoral do paciente. Então, muitas vezes, nós vamos a ter cachorros agressivos que se tornam muito mais calmos. Eu tenho pacientes que consomem óleos de fitocannabinoide que no passado latiam para cachorros, não interagiam com outros cachorros, e hoje em dia são cachorros que são sociáveis, que conseguem sair com coleira e que não são agressivos. Esse é um efeito esperado quando eu administro o óleo. Desde o ponto de vista do metabolismo, o CEP, o sistema endocannabinoide, ele é responsável da manutenção homeostática energética. O que isto quer dizer, gente? Ele é responsável de regular o metabolismo periférico, através da ativação de seus receptores CB1 ou através de seus receptores, especificamente mais para o CB1. Os receptores CB1, que estão a nível do sistema nervoso central, eles vão permitir que aumente ou diminua o apetite. Por esse motivo, gente, que é aquela célebre larica que se produz depois do consumo de cannabis de caráter recreativo. Sabem por quê? Porque os receptores se ativam a nível do sistema nervoso central e aumentam o apetite. Sabe o que acontece quando normalmente esse grupo de receptores são ativados? Uma das coisas que vai estimular é a lipogênese e a ativação de glicose por parte dos tecidos. Hoje em dia, isso está se estudando muito, e se está estudando muito especificamente para poder compreender como o paciente obeso, quando existe uma hiperatividade do sistema endocannabinoide, manifesta bloqueios a nível dos receptores CB1 e a nível central. Se esses receptores estão bloqueados, diminui a ingesta alimentar
a nivel del sistema nervioso periférico y desde aquí disminuye a circunferencia de cintura. Y além de esto, va a inhibir o está asociado directamente àquela parte da tolerância da glicose. Sabem por que isto é tão importante agora? Especificamente porque se está vendo como o CEP trabalha a nível da regulação da captação de todo esse grupo e esse impulso alimentar e como eles podem especificamente promover a liberação de endórfinas para diminuir a ingesta. Pensando em que grupo de pacientes? Pensando em pacientes que estão com obesidade ou pacientes que são diabéticos. Especificamente, se começaram a estudar porções de cada um destes derivados do cannabis para poder agir especificamente nessa interação que é altamente complexa. E isso é lindo de se ver, porque ele estaria trabalhando, ou estaríamos falando de estudos que agora se estão fazendo para poder ver como se regula a ingesta dos pacientes através de fitocannabinoides específicos. Vejam bem, o THC ele vai ser um antagonista parcial para os receptores CB1 e CB2. E isso é importante porque muitas vezes, quando aumenta ou se ativam os receptores CB1, essa ativação de receptores CB1 a nível do hipotálamo, aumenta a ingesta alimentar. Então, muitas vezes, esses pacientes que têm consumo exagerado podem ser trabalhados paradoxalmente com grupos de fitocannabinoides que vão a ser antagonistas para os receptores CB1 de formas que se iniba a forma na qual esse receptor se ativa e desta forma se possam induzir ou se possam trabalhar pacientes que são diabéticos ou que são obesos. Essas são umas pesquisas que estava lendo agora há pouco, tá? Então, quer dizer que cada vez mais se está vendo que em alguns momentos, em certos tipos de diminuições do tono de amandadinha ou elevação do tono de endocannabinoides, acontece obesidade. Então, quer dizer que se o paciente tem aumentado as quantidades de amandamida dentro do corpo, mas Dani, é que eles se produzem por demanda. Sim, eles se produzem por demanda, mas por demanda também faltou. Então, quer dizer que em alguns momentos o sistema pode estar guiado ou na produção exagerada ou na inibição da produção. Então, daqui se abre um leque de possibilidades para a utilização do THC, que demonstrou modular positivamente a captação de glicose, reduzir a inflamação dos adipócitos e, além disso, favorecer a sensibilidade à insulina. Então, quer dizer que possivelmente eu posso ter agora uma possibilidade terapêutica de utilizar os fitocannabinoides para reduzir os índices de glicose em um paciente. E isso eu já vi em alguns pacientes que tinham hiperglicose e comecei a suministrar o óleo e depois de umas 2, 3 semanas, os níveis de glicose tinham voltado a um status normal. Então, vejam bem, cada vez mais se está vendo esse tetrahidro, agora se está trabalhando com o THCV. Ele tem sido um candidato excelente para poder trabalhar com o sistema endocannabinoide, especificamente porque em doses baixas atua como um antagonista para o receptor CB1. Então, ele vai permitir que reduza a ingesta alimentar. E isso é importantíssimo, porque muitos alunos muitas vezes perguntam, eu coloquei cannabis e o animal parou, óleo de cannabis, e ele parou de comer. Diminuiu a ingesta. Gente, quando vocês colocam um óleo de cannabis,
Normalmente, nós pensamos em CBD e THC, mas acontece que realmente todos os outros fitocannabinoides também estão presentes nesse óleo. Por esse motivo é que eu posso ter, em alguns grupos de pacientes, diminuição da ingesta se aquele óleo fosse rico em THCV, porque ele vai a permitir diminuir a sensibilidade, ou ele vai funcionar como um antagonista para o receptor CB1. E dessa forma, ele inibe a ingesta do paciente. Todo mundo espera que o óleo tenha um efeito de aumentar a ingesta, mas acontece que um óleo full espectro, eu não sei quais são as porções que estão presentes, e não sei quais são as porções que estão presentes, porque simplesmente eu vou ter todas as porções ou todos os fitocannabinoides presentes, tá? Por esse motivo também, hoje se fala, ou existem pesquisas em as quais pacientes tratados com THCV conseguem diminuir, melhorar os níveis de glicose de jejum e, além disso, tem propriedades sensibilizadoras para a insulina e diminuição na inflamação do paciente. O CBD. O CBD, a gente já falou dele bastante, todo mundo ouve falar dele pelas suas propriedades anti-inflamatórias, neuroprotetoras, imunomoduladoras, e ele tem baixa afinidade pelos receptores CB1 e CB2. Ele atua diretamente a nível da degradação de enzimas e ele vai ser responsável, os estudos induzem, que ele consegue aumentar a termogênese do organismo. Então, muitas vezes, por esse motivo, quando eu coloco CBD, os pacientes podem começar a emagrecer. O CBN, ele cada vez se está estudando mais desde o ponto de vista, ele é um metabolito já oxidado, e ele se estuda desde o ponto de vista de seu efeito psicotrópico, que causa ou permite que o animal esteja mais calmo, mas também ele pode aumentar a ingesta alimentar, tá? Então, ele pode dar um efeito hiperfágico. Vemos que ele tem a característica de que ele se pode utilizar em aqueles pacientes que têm anorexia ou caquexia, e ele pode ser desfavorável em aqueles pacientes que são obesos. Então, quando eu tenho um óleo de cannabis que se oxidou, um óleo de cannabis que ele está mais oxidado, possivelmente o paciente fica mais relaxado, mas aumenta a ingesta. O CBG, ele vai ter a característica de ser também um estimulante do apetite. E já temos novas pesquisas que nos falam sobre sua interação com receptores beta-adrenérgicos e seratocolinérgicos, e dá um potencial, desde o ponto de vista de regulação do metabolismo, permite aumentar o metabolismo do paciente. O CBDV, ele tem uma característica análoga ou muito parecida ao CBD, e ele se está estudando já agora porque ele tem a característica de poder influenciar a homeostase da glicemia e pode também trabalhar com receptores ou ativar receptores TRPV e GPR55. E desde este ponto de vista, ele vai ser um regulador no peso corporal e também tem um impacto no metabolismo energético. Vejam bem, quando nós falamos de impacto de canabinoides dentro do sistema, gente, depende da porção que esteja presente. Por isso que muitas vezes, dependendo da qualidade do óleo, dependendo de onde se elaborou o óleo, dependendo das porções que eu coloque no óleo, eu posso ter distintos tipos de resposta desde o ponto de vista de apetite, metabolismo, resposta de insulina ou diminuição da inflamação do paciente, dos nossos pacientes. Sistema imunológico. Gente, o CEP intervém importantíssimo na função imunológica. Ele vai ser um grande regulador do sistema imunológico, tanto na resposta inata quanto na resposta adaptativa. Então, vamos a ter que esse CEP influencia as células do sistema imunológico para manter a homeostase, o equilíbrio imunológico e prevenir respostas inflamatórias exageradas.
Dani, então quer dizer que um paciente que é atópico tem uma resposta inflamatória exagerada? De fato. Por ese motivo es que nos vamos a tener que, cuando colocamos o cuando conseguimos regular a resposta inmunológica a través da modulação da inflamação, nós vamos a ter que o CEP se comporta como um mecanismo altamente eficiente. Ele vai conseguir regular através da via do receptor CV2, que se localiza normalmente nas células imunológicas. E desta forma, controla a resposta de macrófagos neutrófagos e desta forma ele regula a resposta imunológica inata. Mas também ele consegue ativar ou inibir ou modular a forma na qual se liberam citoquinas. E se estas citoquinas, essas moléculas señalizadoras, são controladas, também vamos a ter uma regulação do sistema imunológico. E desta forma, o CEP vai intervir especificamente controlando ou processos imunológicos de caráter crônico ou controlando processos imunológicos de caráter autoimune. Cada vez mais se vem estudando como o CEP, através de seus receptores CV2, modula a resposta inata e, desta forma, permite que os danos teciduais possam ser controlados. Gente, e isto é importantíssimo. Quando eu vejo o óleo de cannabis como um regulador, o sistema endocannabinoide e os fitocannabinoides, como um biorregulador do sistema imunológico, ele não inibe a resposta inflamatória. Ele modula a resposta inflamatória. E isto é importantíssimo, tanto para entender acupuntura, para entender medicina cannabinoide, para entender ozônio, para entender Gua-Sha, para entender Moxa Buston. Porque todos eles regulam a forma na qual se dá resposta inflamatória a nível dos danos teciduais. E os endocannabinoides, se estiverem nas porções apropriadas, teriam que colocar um freio natural. Como normalmente alguma dos endocannabinoides diminui, ou o sistema está funcionando de forma não equilibrada, esse efeito de freio se vê afetado. E por esse motivo é que se começam a liberar substâncias que vão a produzir ou mais interleuquinas ou vão a exagerar a resposta imunológica. Por esse motivo é que eu posso colocar o óleo para um paciente que está com uma diminuição do sistema imunológico, por exemplo, ele tem uma sarna negra, uma demodicose, no qual não tem resposta, ou está com um problema fúngico a nível de pele por diminuição da resposta imunológica, ou eu posso colocar o óleo para um paciente que está com uma resposta exagerada, como um DAPI ou uma atopia, porque ele não é um inibidor, ele é um biomodulador da inflamação. E isso é importantíssimo, porque a diferença dos anti-inflamatórios e dos corticoides, normalmente, quando eu coloco um anti-inflamatório e um corticoide, eu inibo a via das inflamações. Então, o que acontece? Se eu inibo a inflamação, não se dá o processo de reparação tecidual através da via da lipoxina. Não se consegue reparar os tecidos, não se consegue modular a resposta e não se dá o efeito de reparação tecidual. Tá? Quando eu tenho um paciente que ele vem, por exemplo, com um DAPI, ele vem consumindo, ou uma dermatite atópica, vem consumindo corticoides em quantidades aumentadas, se inibe toda essa resposta imunológica. Então, sabem o que acontece? O paciente está com uma inflamação de caráter crônica. E aqui é a diferença de quando eu faço acupuntura, aqui é a diferença quando eu coloco ozônio, aqui é a diferença quando eu coloco óleo de cannabis, porque se modula a forma na qual se dá essa resolução, e isso na medicina de sistemas e biorregulação se chama resolviônica. E a resolviônica estuda a forma na qual
a resposta inflamatória é modulada, é controlada e permite que se dê uma resolução a nível dos tecidos, que não acontece quando eu coloco um anti-inflamatório, que não acontece quando eu coloco uma substância que se injeta e que inibe a resposta inflamatória do paciente por um período de tempo, porque eles sempre vão a ter uma resolução não feita. Então, o paciente vem com um processo inflamatório crônico. Essa inflamação, gente, para nós é importantíssimo, porque quando nós vemos que se pode regular a forma na qual esse sistema responde através da via da célula dos linfócitos T, através da proliferação, auxiliando a resposta adaptativa e desta forma permitindo que se liberem substâncias anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias. Desta forma, eu vejo que realmente, desde o ponto de vista de biorregulação, a medicina canábica funciona excelentemente bem, porque ela ajuda a permitir que, de acordo ao grupo de receptores, de acordo à porção do óleo que eu coloque, vou conseguir modular essa resposta adaptativa inata ou vou conseguir modular a forma na qual se liberam substâncias específicas. Então, veja, esse sistema endocannabinoide, a nível dos neutrófilos, ele reduz o estímulo de granulação e quimiotaxia. Então, diminui aquela resposta inflamatória exagerada, mas também ele influencia o número de macrófagos, a função imunossupressora do macrófago, e desta forma eu consigo regular a forma na qual o macrófago ativa todo o sistema. E a nível dos linfócitos, ele consegue regular os TH17, a resposta inflamatória das células T, e inibe a liberação de interleuquinas 6, interleuquinas 8, interleuquinas 2, interleuquinas 17, TNF-alfa e interferon. Então, vejam bem, é uma coisa, desde o ponto de vista de imuno, desde o ponto de vista de modulação da inflamação, você não sabe um leque terapêutico gigantesco quando eu vejo que ele não só trabalha sobre o receptor CB1 ou CB2, ele trabalha na modulação de toda a resposta inflamatória, inata, específica ou inespecífica. E isso é mais lindo ainda, quando eu consigo compreender isto para o resto das terapias integrativas. Porque conto uma pequena coisa para vocês. O ozônio trabalha da mesma forma. A acupuntura trabalha da mesma forma. O Shavastan trabalha de forma muito parecida. Então, vemos que agora temos um leque gigantesco para poder compreender a modulação inflamatória do paciente. Então, vemos, gente, que desde o ponto de vista de autorregulação, tanto o CBD quanto o THC e as diferentes porções que estão presentes nos óleos de cannabis vão a promover um equilíbrio em distintas redes biológicas. E se eles conseguem promover esse equilíbrio, então eles são considerados terapias biorregulatórias que têm a capacidade de produzir o processo ou induzir processos de autorregulação e modular a forma na qual esses sistemas interagem. Enquanto a essas redes, nós vamos a ter que, quando falham elas na sua capacidade de poder estabelecer equilíbrio no sistema, gente, vão a induzir doença, vão a induzir processos degenerativos, vão a induzir processos inflamatórios. E é aqui, então, onde eu vou ter uma terapia que vai ter a capacidade de poder modular toda essa resposta e permitir que essas falhas que aconteceram possam ser corrigidas. Suas funções principais vai ser permitir que se possa manter a saúde através da autorregulação do paciente, através da manutenção do equilíbrio, através de uma abordagem integral do paciente, e não através de processos inibitórios.
Não estaríamos vendo o paciente, quando se aplica a medicina canábica, como um paciente multidimensional, em no qual a terapia que eu estou colocando vai ter a capacidade de poder agir em distintos sistemas que estão em desequilíbrio e permitir uma autorregulação altamente complexa. Cada dia mais temos que compreender que quando falamos de medicina canábica, temos que considerar os tratamentos personalizados. Gente, não existe a possibilidade de poder dar uma receita de bolo para poder induzir ou para poder ter uma resposta específica. Os fitocannabinoides vão poder trabalhar excelentemente bem em terapêuticas de caráter crônicas ou terapêuticas altamente complexas, porque eles não intervêm apenas em um receptor ou em dois receptores. Eles intervêm em outros grupos de receptores e intervêm na modulação de todos os sistemas. Por esse motivo é que vamos a ter que cada vez mais se tem que induzir esse tipo de palestra como as que estamos fazendo agora, para que vocês possam abrir o leque terapêutico, o leque de pensamento, e desta forma poder conhecer como as terapias canábicas, ou como o sistema de medicina canábica, ou como a endocannabinologia, cada vez mais se abre a possibilidade de poder nos permitir expansão na parte clínica. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da palestra do dia de hoje, que tenham aberto possibilidades para poder compreender melhor como esse sistema funciona, tá? E vocês sabem que dentro do Instituto, sempre a nossa linha de pensamento é o fato de que cada dia mais exista a possibilidade de poder compreender as terapias integrativas desde o ponto de vista técnico-científico, desde o ponto de vista de a sua capacidade de poder regular sistemas. E por isso vocês veem que eu estava falando agora, porque realmente isto não pertence exclusivamente aos fitocannabinoides. Os fitocannabinoides, esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês agora, é um trabalho que estive fazendo para poder mostrar eles desde a sustentação das regulações de sistemas altamente complexos, mas é que também isso é característico da ozonioterapia, isso é característico da acupuntura, da terapia neural, de Amosha Buston. Cada um deles vai ter uma forma na qual age sobre os sistemas altamente complexos e desde ali permite um equilíbrio perfeito em um organismo. Bom, gente, não me queda mais que convidar vocês a continuar nos acompanhando. Vamos estar organizando mais palestras deste tipo para que vocês possam ter a possibilidade de poder compreender visões técnico-científicas. Estou muito feliz que tenham gostado da palestra. É a linha pela qual o Instituto desenvolve cada um de nossos cursos, tá? E, bom, gente, obrigado pela presença do dia de hoje, obrigado pela participação. Vou parar nossa gravação.